nossa palavra de gratidão a Deus pela sua vida e presença juntamente conosco, assim como também os demais obreiros que estão aqui, muitos pais, de adolescentes, e que vieram mostrar apoio, trazer seus filhos, e já ficaram aqui para cultuar conosco. Deus seja louvado pela vida dos irmãos. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 23, e o versículo de número 11. 1 Samuel, capítulo 23, e o versículo de número 11. Enquanto você localiza 1 Samuel 23 e 11, também deixo aqui a minha palavra de gratidão ao Depadur, a esses adolescentes que nós temos nos visto seguidamente, Então, mais uma vez, Deus abençoe a vida de vocês. A minha oração é que Deus venha instrumentalizar vocês cada vez mais e que sejam instrumentos de glória de Deus para essa geração. Não esqueçam que Deus conta com vocês e através de vocês Deus fará grandes coisas nessa geração. Um dia Gideão estava malhando trigo no lagar e ele disse: Senhor, aonde estão as tuas maravilhas? Porque Gideão só ouvia falar o que Deus havia feito, mas no presente não estava vendo aquilo que ouvia do passado. E o Senhor respondeu a Gideão dizendo: eu sou contigo. O que Deus estava dizendo é: as minhas maravilhas habitam dentro de você. Quando você tomar posição do escolhido que é, você verá o que deseja ver, ouvirá o que deseja ouvir e viverá o que deseja viver. Então, que guarde essa palavra aí. Vocês são escolhidos de Deus para uma grande obra e Deus será glorificado através da vida de vocês, em nome de Jesus. 1 Samuel, ou melhor, 2 Samuel, desculpe irmãos, eu falei primeira, Desculpe, 2 Samuel, capítulo 23 e verso de número 11, perdão. 2 Samuel 23 e 11, enquanto você localiza, Deus abençoe minha esposa Marlene, o Miguel, a Alice, estão aqui à minha direita, 2 já estão arrebatados, ela ainda está intercedendo, Deus seja louvado por isso. 2 Samuel, capítulo 23 e versículo 11, agora sim, os irmãos encontraram? Depois dele também Samá, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se juntaram em Leí, onde havia uma plantação de lentilhas, e o povo fugia. O que o povo fazia? Fugia dos filisteus. Porém, olha esse porém, Samá pôs-se no meio daquele terreno, ou daquele campo, e o defendeu, e matou os filisteus, e o Senhor, por meio dele, operou um grande livramento. Amém? Por favor, retorne ao seu assento em nome de Jesus. Deus seja louvado pela vida dessa dupla tão abençoada, Joel e Daiane, que há uns 5 anos atrás, mais ou menos, acredito que por aí, tivemos o prazer de conhecê-los louvando a Deus, com esse hino que eles cantaram aqui, o Conversa com Deus, e falou muito ao nosso coração, e desde lá já encontramos algumas vezes, e sempre ouvi-los cantar é uma grande alegria, porque renova a nossa alma e fortalece o nosso espírito. Deus, nessa noite, irmãos, através dos louvores que aqui tem sido mencionado, tem mudado algo no meu coração. Mudado porque eu estava lendo essa semana, em alguns momentos, que dava um texto no livro do Gênesis, mas percebendo que Deus estava falando através dos louvores, do culto, e aquilo que o Espírito Santo trazia ao meu coração, Deus trouxe-me esse texto, conhecido de alguns, talvez nem tanto de outros, mas a fim de falar deste homem, que eu quero trazer ou aplicá-lo como um jovem destemido, que resolveu lutar, que resolveu guerrear, que resolveu batalhar em meio à sua geração. Como os irmãos bem são sabedores, o grande rei Davi,
não tornou-se um dos maiores ícones do Antigo Testamento apenas por ser um grande rei, pois Davi, além de ter sido um grande rei, um rei que unificou Israel, um rei que teve grandes e copiosas conquistas. Na verdade, Davi fora, por exemplo, dentre das suas muitas conquistas, o homem que conquistou Jerusalém, porque antes de Davi, Jerusalém não era a capital de Israel. Uma das conquistas de Davi foi conquistar aquela que mais tarde se tornaria a cidade santa. Porém, o ponto aqui é que Davi não apenas se tornou um grande ícone da Bíblia ou do Antigo Testamento, apenas por ter sido um grande rei, mas Davi, além de ter sido um grande rei, Davi também foi um grande pastor de ovelhas. Davi foi um pastor de ovelhas tão dedicado, tão empenhado, um pastor de ovelha tão exemplar, que a Bíblia vai dizer que muitas das vezes ele colocava a sua vida em risco para salvar ou sua ovelha ou alguma ovelha do seu rebanho. E isso não acontecia apenas uma ou duas vezes, mas a Bíblia diz que sempre que vinha o urso, sempre que vinha o leão, Davi se levantava e lutava, seja contra o urso, seja contra o leão, para defender apenas uma ovelha do seu rebanho. Por isso, podemos dizer que Davi fora um grande pastor, mas não apenas por isso. Davi também fora um grande pastor, porque Davi protegia o seu rebanho. Davi dava atenção ao seu rebanho. Por exemplo, quando Davi foi ungido rei por Samuel e depois foi à guerra e venceu Golias, é interessante que a Bíblia vai dizer que ele guardou as ovelhas, mesmo depois de ter sido ungido rei, porque mostrava dedicação e compromisso com a sua função de pastor de ovelhas que tinha. Portanto, podemos dizer de forma clara que Davi, de fato, além de ter sido um grande rei, Davi foi um grande pastor de ovelhas. Mas Davi, além também de ser um grande pastor de ovelhas, Davi também foi um grande músico. Davi foi um músico exemplar. E mais do que exemplar, Davi foi um músico ungido. Tanto que, quando havia guerra, ou melhor, quando Saul estava atormentado por espíritos malignos, e ninguém conseguia orar a fim de que os espíritos saíssem de Saul, a única maneira dos espíritos por algum momento deixar o rei em paz era chamar o músico Davi. E a Bíblia vai dizer que iam até a casa de Jessé, falavam com Davi, traziam ao palácio. Davi pegava a sua harpa e, como músico, começava a tocar. E na medida que Davi tocava, diz que os espíritos maus que habitavam na vida de Saul não resistiam ao louvor de Davi, começavam a sair, começavam a ir embora, e Davi ficava livre, porque os espíritos não resistiam ao poder de uma verdadeira e genuína adoração, que era entoada, dedilhada através dos dedos de Davi. Mas Davi não foi apenas um grande rei, Davi não foi apenas um grande pastor de ovelha, Davi não foi apenas um grande músico, mas Davi também foi um grande salmista. Sim, dos 150 salmos que compõem o maior livro do Antigo Testamento, cerca de 74 salmos são atribuídos à sua autoria, ou seja, praticamente 50% do maior livro do Antigo Testamento foi escrito ou ditado por Davi. Podemos dizer que Davi foi o grande salmista do Antigo Testamento, tanto que tem muitas pessoas que, quando olham para o livro dos Salmos, pensam que todos os salmos foram escritos por Davi. Na verdade não foi, mas quase 50% deste livro foi escrito por Davi. Por isso podemos dizer que, de fato, o salmista Davi foi um grande salmista. De fato, porque os salmos não é coisa da mente, salmo é coisa do coração. E falando em coração, Davi era alguém segundo o coração de Deus. Então Davi também fora um grande salmista. Porém, além de um grande salmista, Davi também foi um grande guerreiro. Sim, na área militar, na área de combate, na área de guerra, Davi foi um grande guerreiro. Um guerreiro tão preparado, um guerreiro tão forjado, que conquistou batalhas inesquecíveis e vitórias inimagináveis. Por exemplo, quando digo isso, logo me vem à memória a vitória contra
Imagina, Davi era apenas um menino e venceu o grande gigante Golias, numa luta que todo mundo pensava que seria fácil, porque Golias era homem de guerra, Golias tinha escudo, Golias tinha espada, Golias tinha até mesmo alguém à sua frente para guardar apenas o seu escudo devido ao seu peso. Mas ainda assim, a Bíblia vai dizer que o pequeno menino, apenas com uma funda, apenas com poucas pedras, colocou o gigante no chão, tirou a cabeça do gigante, levantou para cima e gritou para que todo Israel soubesse: só Deus é o Senhor, só o Senhor é Deus em Israel. Então, podemos dizer que Davi também foi um grande guerreiro, mas na área da guerra, Davi não se destacou apenas por ser um grande guerreiro nos seus combates individuais, mas Davi também foi um grande estrategista militar. Davi conquistou grandes vitórias e não conquistou sozinho. Por quê? Porque muitas pessoas, irmão Anderson, se levantaram para guerrear juntamente com Davi. Havia muitos moços, jovens, meninos, pessoas que ingressavam no quartel de Israel para fazer parte do grande e famoso exército de Davi. Muitos queriam lutar junto com Davi, muitos se espelhavam em Davi, muitos olhavam para Davi e diziam: a sua guerra é a minha guerra, a sua batalha é a minha batalha, a sua luta é a minha luta, eu quero lutar a sua guerra e batalhar a sua batalha. Esses jovens começavam a entrar no exército e fazer parte do exército de Davi. Esse exército conquistou muitas vitórias, vitórias estridentes, vitórias grandiosas, extraordinárias, vitórias que marcaram e pontuaram o crescimento da nação de Israel. Muito do território que Israel conquistou fora nos anos dourados de Davi, porque Davi de fato com o seu exército havia conquistado muitas e muitas batalhas, muitas e muitas terras, muitos e muitos reinos, muitos e muitos povos. E nessas batalhas Davi não guerreou sozinho, porque esses homens estavam junto de Davi, lutando junto com Davi, guerreando junto com Davi. Não eram 10, não eram 20, não eram dezenas ou centenas, eram milhares de soldados que guerreavam junto com Davi. Porém, quando Davi vai chegar no último dia, ou nos últimos dias da sua vida, já quase indo para o outro lado, já quase deixando essa terra, Davi vai fazer uma menção honrosa. O que é uma menção honrosa, Joabe? Davi vai lembrar de alguns guerreiros especiais que lutaram com ele durante a sua vida. Agora nós não temos mais um Davi jovem, nós não temos mais um Davi aguerrido, cheio de coragem, mas nós temos um Davi já senhor, com os cabelos brancos, as unhas meias amareladas, falando com a voz meia trêmula, mas lembrando das guerras que havia lutado e o quanto o Senhor havia sido bom para com ele. Neste dia, nós estamos exatamente no capítulo 23 que nós fizemos leitura. Davi vai lembrar de alguns soldados que se destacaram, de alguns soldados que foram exemplo, de alguns soldados que lutaram sem jamais esmorecer, de alguns soldados que lutaram e se tornaram exemplo para ele mesmo, porque quando olhava para o lado encontrava esses homens dispostos a lutar até o fim e sem jamais esmorecer na sua fé, e guerrear até o último minuto cada batalha e cada guerra que entravam. Davi vai lembrar deste grupo, e esse grupo tem um nome. Qual é o nome deste grupo, Joabe? Os valentes de Davi. Os valentes de Davi eram um grupo de aproximadamente 37 guerreiros, pessoas com aptidões especiais, pessoas que fizeram grandes batalhas junto de Davi, que fizeram aquelas conquistas memoráveis, aquelas batalhas que você lembra e diz assim: aquela foi boa, aquela valeu a pena, aquela foi muito especial. 37 guerreiros que lutaram junto com Davi, 37 homens que Davi encontrou quando estava fugindo de Saul. A Bíblia diz que quando Davi estava fugindo de Saul, antes de ser rei, ele encontrou na caverna 37 homens, que no começo eram marginalizados, eram esquecidos à beira da sociedade, ninguém dava valor para eles, mas Davi encontrou eles, Davi investiu neles, e eles se tornaram leais a Davi, e passaram a lutar junto com Davi, e se tornaram os principais guerreiros do exército de Davi. Esses são os valentes de Davi. Davi lembra com orgulho desses homens que fizeram valer a pena. Na nossa vida muita gente passa por ela, e das muitas pessoas que passam, poucos valem
valem a pena. Poucos são aqueles que você lembra e diz: aquele era de fé, aquele eu podia contar, aquele quando apertava ele estava presente, aquele quando todo mundo ia embora ficava. Esses amigos às vezes vão embora, se mudam de cidade, vão para outro lugar, mas daqui muitos anos você lembra: na minha juventude eu tinha um amigo, esse orava comigo, esse consagrava comigo, esse quando eu tinha um problema ele lutava juntamente comigo. Davi, é isso que ele está lembrando. Ele está lembrando de guerreiros que valeram a pena na sua vida. Dos milhares que teve, 37, e dos 37, Davi vai fazer menção de pelo menos três guerreiros que são a nata da nata, os especiais de Davi, e é esses três que ele vai fazer menção aqui. O primeiro que Davi faz menção se chama Josebe-Basebete. Quem é Josebe-Basebete? Josebe-Basebete é um guerreiro que com apenas a sua lança, em apenas uma batalha, ele feriu, acredite, 800 inimigos. Não foi 10, não foi 20, não foi 50, não tinha uma metralhadora na mão, Josias, ele tinha apenas uma lança, mas com uma lança foi suficiente para lutar contra 800 inimigos. Esse é Josebe-Basebete. Mas tem um segundo. Como é o nome do segundo? Eleazar. Quem é Eleazar? Eleazar era um guerreiro que Davi se orgulhava, porque era um guerreiro persistente, que lutava até o fim da batalha. Esse homem lutou tanto, que a Bíblia vai dizer que a espada grudou na sua mão, e ficou tão grudada, eu imagino ele tentando abrir a mão para a espada sair, e a espada não saía, porque o sangue misturou com o suor, e o suor misturou com a espada, e ela ficou colada na mão desse homem. Davi lembra com orgulho desse segundo homem, e Davi lembra que teve alguém que lutou até o último momento, e quando parou, a espada não saía da sua mão. Essa noite veio alguém aqui, a exemplo deste Eleazar, alguém que pegou na espada, e a batalha já está sendo travada há muito tempo, mas a espada não sai da mão dele, porque ele está disposto a lutar e guerrear até o final. Esse é Eleazar. Mas tem um terceiro, e é nesse que eu quero me deter. Quem é o terceiro, Joabe? O terceiro é Samá. Samá é um homem cuja história que fizemos leitura aqui. Samá é um homem que é filho de Agé, o aralita. Samá é um homem, um guerreiro, um lutador que vivia em meio a uma geração que ele era contrário ao acontecimento da sua geração, ao costume da sua geração. Como assim, Joabe? A geração de Samá era uma geração que, quando os filisteus atacavam, vale dizer que nesse tempo os israelitas plantavam as suas sementes, seu trigo, a sua soja, plantavam as suas sementes, e quando chegava na época da colheita, os filisteus vinham e atacavam os campos que haviam sido plantados, os campos que haviam sido semeados. E a geração de Samá era uma geração que estava acostumada a abrir mão daquilo que havia plantado. Quando via os inimigos vindo de longe, eles não ficavam, eles não resistiam, eles não lutavam, eles estavam acostumados a fugir, a deixar os campos e fugir e ir embora, e deixar todo o fruto, toda a semente, todo o seu trabalho, tudo aquilo que haviam semeado para o inimigo colher. Essa era a geração de Samá. Mas por que é que Davi vai lembrar desse homem? Exatamente por isso, porque ao contrário da sua geração, uma geração que estava acostumada a desistir dos seus sonhos, uma geração que estava acostumada a desistir dos seus projetos, uma geração que estava acostumada a desistir daquilo que imaginava para a sua vida e para o seu futuro, Samá era alguém que disse: eu vou plantar e vou plantar para colher, eu vou semear e vou semear para colher, eu vou semear e vou semear para colher o que eu estou plantando. Eu não vou abrir mão dos meus sonhos, dos meus projetos, da minha semente, para inimigo filisteu roubar aquilo que estava na minha mão. Eu vou plantar e vou resolver lutar por aquilo que Deus colocou na minha mão para plantar. Esse é Samá. Esse é o homem que eu gostaria de rapidamente falar aos irmãos aqui. Esse é Samá, um homem que o texto vai dizer que quando os filisteus atacaram, ou quando os filisteus vieram para atacar o seu campo, ele se posicionou no meio do campo, e ele resolveu defender o seu campo. Ele resolveu defender aquilo que havia plantado, aquilo que havia semeado no seu campo. O que é que Samá tinha plantado, Joabe? Apenas lentilhas. Lentilhas não eram um produto muito caro, lentilhas não eram um produto de alto valor, mas é algo que ele havia empregado esforço, é algo que ele havia empregado força, é algo que ele havia plantado com dedicação. Então ele não ia abrir mão. E o texto vai dizer que os filisteus se juntaram e atacaram o campo de Samá.
atacaram o campo onde ele havia plantado as suas lentilhas, atacaram o campo aonde ele havia plantado a sua semente. Só que o texto também vai dizer que Samar ficou, o texto também vai dizer que Tamar se posicionou, e o texto vai dizer que Samar resolveu lutar contra os inimigos que atacaram o seu povo. Surge uma pergunta aqui: Joabe, por que os filisteus atacaram o campo de Samar? Porque o campo de Samar não era um campo baldio, porque o campo de Samar não era um campo abandonado, porque o campo de Samar não era um campo improdutivo, porque o campo de Samar era um campo fértil, o campo de Samar era um campo ocupado, o campo de Samar era um campo cuidado, o campo de Samar era um campo semeado. Por isso que os filisteus atacaram, porque os filisteus, eles não atacavam campo que não havia sido cuidado, que não estava sendo plantado, que não estava sendo semeado. Filisteu só atacava campo que havia sido plantado, que havia sido cuidado, que havia sido zelado. Eu abro um parênteses aqui para deixar uma palavra para alguém que entrou aqui nessa noite, para dizer que se você está sendo atacado pelos filisteus, se você está sendo atacado pelo inimigo, não fique triste, não baixe a cabeça e não pense em parar, mas se levante a sua mão, dê glória a Deus, porque se o inimigo está atacando, é sinal que tu é campo produtivo, é sinal que tu é campo fértil, porque árvore que não dá fruto não é apedrejada, é aqui dá fruto que apedrejam, é aqui dá fruto que perseguem, é aqui dá fruto que leva pedrada. E se nessa noite tu está sendo atacado pelo inimigo, eu te convido a levantar a sua mão lá em cima, se você puder, abrir a sua boca e dar um grito de glória a Deus aqui essa noite, porque quer dizer que o teu campo tem produção, o teu campo tem fertilidade, o teu campo tem futuro, o teu campo tem amanhã. Por isso os inimigos atacam o campo que Deus te deu. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Os filisteus só atacavam, irmão Jacques, o campo fértil. Os filisteus só atacavam campo que dava fruto. Os filisteus só atacavam um campo que estavam sendo produtivo. Por quê? Por que os filisteus atacavam campos férteis, irmão Jorge, para nós entender o que Deus quer falar conosco aqui essa noite? Primeiro, eles atacavam campos férteis porque os filisteus, para eles só tinha valor, oh glória, aquilo que tinha valor para os israelitas. Aquilo que tinha valor para o povo de Deus, tinha valor para o inimigo. E aquilo que não tinha valor para o povo de Deus, não tinha valor para o inimigo. O inimigo nunca vai atacar a sua vida naquilo que não tem valor para você. O inimigo nunca vai atacar o seu coração naquilo que você não põe o seu coração. O inimigo nunca vai tentar afligir os seus sentimentos, a sua mente, naquilo que você não tem valor para a sua vida. O inimigo só vai atacar naquilo que tem valor para você. O valor que o inimigo dá àquilo que Deus colocou na sua vida é o valor que você dá para aquilo que Deus colocou na sua vida. Quanto mais valoroso for para você, mais valioso também vai ser para o inimigo. Quanto menos valioso for para você, menos valioso também será para o inimigo. Por isso Deus está dizendo: aquilo que tem valor para você, cuide. Aquilo que tem valor para você, zele. Aquilo que tem valor para você, plante. Aquilo que você tem valor para você, semeie. Porque aquilo que tem valor para você, o inimigo está de olho para tentar roubar o que Deus te deu. Por que mais os filisteus queriam o campo fértil de Samar? Por o simples fato que os filisteus, eles não queriam ter o trabalho de plantar, eles só queriam ter o benefício de colher. Eles não queriam semear a semente, eles só queriam usufruir o fruto que a semente havia produzido. Só que o que eu acho interessante está exatamente aqui, irmão Thomas. Por quê? Porque a razão pela qual os inimigos atacam o campo não é a mesma razão pela qual Samar se dispõe a defender. Como assim? O texto é bastante claro. Os inimigos atacam porque as lentilhas haviam sido produzidas naquele campo. E Samar resolve defender não as lentilhas do campo. Samar resolve defender o campo das lentilhas. O texto é claro. O texto diz que Samar se posicionou no meio do campo para defender o seu campo de lentilhas. Ou seja,
Ele não se posicionou para defender as lentilhas que haviam sido produzidas. Ele se posicionou para defender o campo que havia produzido as lentilhas. Porque para o inimigo, o valoroso, o valioso e o que chamava atenção era as lentilhas. Mas para Samar o que era valioso de fato era o campo. Porque os inimigos conheciam as lentilhas que haviam sido produzidas pelo campo. Mas Samar conhecia o campo que havia produzido as lentilhas. O que Deus está dizendo para nós aqui essa noite é: nunca valorize mais os frutos do que a razão pela qual os frutos vêm para a sua vida. Porque os frutos são passageiros. Mas o campo que Deus te deu é através desse que Ele vai te manter. É através desse que Ele vai te segurar. É através desse que Ele vai te fazer produtivo. É através desse que Ele vai fazer o teu ministério fértil. É através desse que Ele vai fazer o teu ministério gerar. E muitas vezes nós nos preocupamos em cuidar do fruto e não nos preocupamos em cuidar do campo. E o que Samar está mostrando para nós aqui, mais valioso que do fruto que passa, é o campo que gera o fruto. Porque eles podem até levar o fruto, mas se você ficar com o campo, logo logo vai ter fruto nascendo de novo na sua vida. Logo logo vai ter fruto nascendo de novo no seu ministério. Logo logo vai ter fruto. Ei, o inimigo está dizendo para alguém: eu vou entulhar o teu campo, eu vou encher de sujeira o teu campo, para que tu não produza mais nada. Mas Deus me trouxe aqui para dizer para você: cuide do campo que Deus te deu, cuide do teu coração, cuide do ministério que Deus te confiou, cuide do talento que Ele te entregou, porque é através desse campo que Ele vai fazer a tua vida frutífera, que Ele vai fazer o teu ministério frutífero, que Ele vai fazer o teu amanhã frutífero. Samar se levantou e Samar resolveu defender o seu campo. Ele resolveu ficar. Muitos estavam acostumados a ir embora, mas Samar resolveu ficar. A geração de Samar estava acostumada a desistir na primeira dificuldade, mas Samar resolveu ficar. A geração de Samar estava acostumada, quando via o inimigo atacando demais, dizia: eu desisto de tudo, jogo tudo para o alto e vou embora. Mas Samar resolveu ficar. Muitos esperavam que Samar fosse embora, mas ele resolveu ficar. Muitos esperavam que ele desistisse, mas ele resolveu ficar. Muitos diziam: sozinho ele não vai conseguir, mas ele resolveu ficar. Muitos olharam para os muitos inimigos e diz: vai ser derrotado, mas mesmo assim ele resolveu ficar. Samar resolveu ficar. Samar resolveu, ao contrário da sua geração, lutar por aquilo que havia recebido. O que eu acho interessante é que esse não é um campo grande, irmão Nemoel. Na verdade, esse é um campo pequeno. Esse não é o melhor campo, é um campo, mas não é um campo super grande, ou super brilhoso, ou com algo especial. Não, é um campo pequeno. Mas mesmo sendo pequeno, Samar resolveu ficar. E aqui eu tenho uma palavra de Deus para alguém aqui essa noite. Sabe por que Samar resolveu ficar para lutar para um campo pequeno? Porque o que fazia o campo especial não era o seu tamanho. O que fazia do campo algo especial é o fato que Deus havia lhe dado. É o fato que Deus havia lhe confiado. Ei, eu trago uma palavra que Deus arde no meu coração essa noite aqui. Aquilo que Deus te deu, aquilo que Deus te confiou, aquilo que Deus colocou na tua mão, aquilo que Deus te entregou, é para você cuidar. A sua casa não é bonita porque é a melhor casa, é porque Deus te deu. A tua família não é melhor porque é perfeita, ela tem problemas, mas foi Deus que te deu. O teu chamado não é bonito porque é o maior chamado, mas é especial porque Deus te deu. O teu dom pode não ser o melhor dom, o dom mais desejado, mas é especial porque foi Deus que te deu. E se foi Deus que te deu, lute por ele. E se foi Deus que te deu, não abra mão dele. E se foi Deus que te deu, guerreie por ele, porque se Deus te deu, é especial. Sabe qual é o problema? O problema é que às vezes a gente olha para aquilo que Deus nos deu e compara com aquilo que Deus deu para outra pessoa, e por achar pequeno desiste. Mas o que traz a especialidade daquilo que Deus te deu é exatamente o fato de Deus ter te dado. Alguém olha para Samar lutando por aquele campinho, entre aspas, e diz assim: para que arriscar a vida por esse campinho?
Alguém olha para Samar lutando por aquele campo e diz: para que tanto luta por causa de um campinho? Mas Samar diz: eu vou lutar porque é campinho, mas foi Deus que me deu. É campinho, mas foi Deus que me confiou. O que Deus te confiou, lute por aquilo que Ele te confiou. Porque o que faz desse campo algo especial foi o fato de Deus ter lhe dado. Quem deu esse campo a Samar foi Deus. E se foi Deus que lhe deu, é especial. Nessa noite eu gostaria de deixar essa palavra grudada no seu coração. Tudo aquilo que Deus te deu com oração, tudo aquilo que Deus te deu com jejum, tudo aquilo que Deus te deu com clamor, tudo aquilo que Deus te deu com suor, tudo aquilo que Deus te deu com trabalho, não é o tamanho que vai dimensionar a importância, é a especialidade que vem de Deus, é o fato de Deus ter te dado. Se Deus te deu, é especial. Se Deus te entregou, é especial. Se Deus colocou na tua mão, vale a pena lutar por aquilo que Deus te deu. Oh, aleluia! Vale a pena lutar por aquilo que Deus te deu. E Samar olha para um campo e muitos dizem: vai desistir, vai embora. Mas ele resolve ficar, porque Deus o havia dado. Deus o havia confiado e por isso ele resolve ficar. E eu abro outro parênteses aqui para dizer, eu acho tão lindo que o texto diz: Samuel, ou melhor, Samar ficou. Porque todo mundo esperava que Samar fosse ir embora, mas o texto diz: Samar ficou. Todo mundo esperava que daquele dia não passava, mas Samar ficou. Todo mundo esperava que, exemplo dos outros que fugiram, Samar fugiria, mas o texto diz: Samar ficou. Todo mundo esperava que Samar também fosse mais um a desistir, mas o texto diz: Samar ficou. Todo mundo esperava que Samar não fosse lutar por aquele campinho, mas o texto diz: Samar ficou. Levante uma de suas mãos se você crê em palavra revelada aqui essa noite. Eu quero profetizar para quem chegou aqui, quem sabe desistindo do seu sonho, desistindo do campo que Deus lhe confiou, desistindo da chamada que Deus lhe confiou, pensando em retroceder por causa das lutas, dos ataques dos filisteus. Eu quero profetizar: você vai ficar, você não vai embora, você não vai abrir mão, você não vai largar tudo, você não vai fazer desse o último culto e nem dessa lágrima a última lágrima. Você vai continuar e Deus vai te honrar nesse campo, Deus vai te honrar nessa casa, Deus vai te honrar nesse talento, Deus vai te honrar com esse dom, Deus vai te honrar com aquilo que Ele te confiou. Você vai ficar e vai ver coisas grandes acontecerem através daquilo que Deus te confiou. Eu sinto a graça de Deus. Esse campo que quem sabe tem te feito chorar, eu profetizo, ainda vai te fazer sorrir. Esse campo que quem sabe tem te feito lamentar, ainda vai te fazer comemorar. Ei, tu ainda vai ser feliz com esse campo, tu ainda vai jubilar com esse campo, tu ainda vai cantar o hino da vitória com esse campo, tu ainda vai dizer: valeu a pena, Samar, lutar pelo campo das minhas lentilhas, porque Deus fez algo extraordinário por mim. Quem sabe eu estou falando com gente aqui que chegou aqui dizendo: hoje é o último culto. Quem sabe gente que está fraca, desistindo, adolescente que está pensando em largar o coral, está pensando em parar de cantar, está pensando em parar de servir, de evangelizar, de servir a Deus. Eu vim para te dizer: permaneça. Permaneça, porque Deus vai te honrar nesse campo. Continua, porque Deus vai te honrar nesse campo. Não para, porque Deus vai te honrar nesse campo. Deus está falando com alguém aqui. Continua. Samar resolveu ficar. E aquilo que ele estava chorando, ele ainda iria sorrir, porque ele resolveu ficar. Quem foi embora perdeu tudo que tinha. Agora quem resolveu ficar, Deus vai honrar Samar que resolveu ficar. Tem momentos na nossa vida que nós pensamos em parar, em desistir de tudo, em lançar tudo para o alto, crises existenciais que a gente vive e todos passam.
Quem sabe alguém chegou aqui nessa situação, mas Deus está dizendo: eu vou te honrar é nesse campo. Eu vou te honrar é nessa terra, eu vou te honrar é nessa casa, eu vou te honrar é nessa cidade, eu vou te honrar é nesse bairro, eu vou te honrar é nessa igreja, eu vou te honrar é nessa família, eu vou te honrar é nesse lugar. Ei, eu vou te honrar aí nesse campo. Aleluia. Samar resolveu ficar. Segundo, Samar resolveu se posicionar. Samar não apenas ficou, porque só ficar não adianta. Samar, além de ficar, resolveu se posicionar. Diz o texto: Samar ficou e se posicionou no meio do campo. Tem coisas na nossa vida que dependem de posicionamento. Por exemplo, o povo estava meio desviado. Aí Josué sai na frente de todo o povo e diz assim: vocês escolham quem querem servir, porém eu e a minha casa estamos tomando um posicionamento. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Teve um outro momento que o povo de Israel também estava nessa do vai não vai, do fica e vai. Aí o Elias subiu no alto do monte e diz assim: olha, vocês se decidam, se querem servir a Baal, vão. Se querem servir a Deus, ficai. E todo o povo se colocou de joelhos e começou a dizer: só o Senhor é Deus. Tem momentos na nossa vida que tudo que precisamos é posicionamento, porque a falta dele vai nos ocasionar problemas. Quem sabe chegou aqui hoje pessoas que estão exatamente nesse momento da sua vida, precisando de posicionamento. Porque tem bênçãos que Deus nos dá independente do nosso posicionamento, mas tem outras que Deus só nos dará quando a gente se posicionar diante da situação. Tem outras bênçãos que Deus só vai dar quando você se posiciona. E Deus trouxe alguém aqui para te dizer: no teu posicionamento eu vou te dar vitória nessa luta. No teu posicionamento eu vou te dar vitória nessa peleja. Só Deus sabe como o teu coração está lutando, está aflito, está apertado. Enquanto você ouve essa mensagem, o Espírito Santo move aí dentro. Mas eu vim aqui como profeta de Deus, e Deus trancou a mensagem no meu coração ali para alguém aqui, para dizer para você, em nome de Jesus: no teu posicionamento Deus vai te dar vitória. No teu posicionamento o Espírito Santo me confirma a palavra. É no teu posicionamento que as coisas vão mudar. É no teu posicionamento que as coisas vão se estruturar. É no teu posicionamento que as coisas vão se alternar. É no teu posicionamento que Deus vai te dar vitória nesta luta. Ele não apenas ficou, Joel, mas ele ficou e se posicionou. Se posicionou. E terceiro, lutou. Aqui eu encerro. Ele ficou, se posicionou e lutou. Ele resolveu lutar. De quem era a terra? Dele. Então ele tinha que esperar alguém lutar por ele? Não. Se a terra era dele, quem tinha que lutar era ele. Sabe qual é o nosso problema? Que às vezes no meio das nossas lutas e embates diários, a gente espera que alguém lute por nós. E Deus está dizendo: a luta é sua, lute você. Deus está dizendo para mim: a luta é minha, luto eu. Deus está dizendo: não fique esperando alguém lutar, a luta que você tem que lutar, lute você. É você que eu vou profetizar essa palavra. Oh glória! Deus vai te dar vitória quando tu estiver lutando. Vai te dar vitória quando tu estiver guerreando. Deus vai te dar vitória quando tu estiver em batalha. Deus vai te dar vitória quando tu resolver se levantar, a parar de esperar da mãe, do pai, do tio, do irmão, do pastor, do líder, e resolver você lutar. Porque quando você lutar, Deus vai lutar junto com você. Ninguém chegou para lutar junto com Samar, ele resolveu lutar. Deixa eu ilustrar isso aqui. Samar está vendo um monte de filisteu vindo, e ele está esperando: será que vai vir alguém lutar por mim? Aqui não vem ninguém, daqui também não, olha para trás também não, da frente também não. Quem que vai lutar por mim?
Aí ele olha para, oh glória, aí ele olha para a cintura e percebe que na cintura dele tem uma espada. Aí parece que eu escuto a voz de Deus dizendo: está vendo essa espada que eu coloquei aí? É para você lutar. Está vendo que essa espada que eu entreguei na tua mão é para você guerrear? Está vendo isso? Não está aí por acaso, Samá, é para você lutar essa batalha. Samá, tira a sua espada e começa a guerrear contra os inimigos. Deus está dizendo: aquilo que Deus te deu é suficiente para você ter vitória nessa guerra. Aquilo que Deus te deu é suficiente para Deus te dar vitória nessa luta. Aquilo que Deus te confiou é suficientemente poderoso para te dar vitória nessa peleja que tu estás vivendo. Tem momentos na nossa vida que Deus coloca a espada e a gente nem sabe. Talvez você já viveu a experiência de entrar em campanha de oração, de ir para a vigília, para a consagração, de começar a orar, de repente alguém diz: o que houve, ficou mais crente? Você nem sabe por que está entrando. É Deus dizendo: eu sei a luta que te espera amanhã, eu já estou te preparando hoje, porque quando a luta chegar, tu vai estar treinado, tu vai estar preparado, tu vai estar forjado, tu vai estar pronto para essa guerra. A Bíblia diz que Samá pegou a espada e Samá começou a lutar contra o inimigo. E quando ele começou a lutar, ele começou a ver o resultado do treinamento que havia tido antes. Porque o resultado da tua oração não é na hora, é depois. Na hora você não vê o resultado, mas quando o inimigo vem, você vê: eu só venci porque estava orando, eu só venci porque estava clamando, eu só venci porque estava jejuando, eu só venci porque estava no relógio da oração do Depadur na madrugada, estava orando, é por isso que eu venci. Aí você lembra porque venceu. Samá tomou a espada e começou a lutar contra os inimigos. Por que Samá lutou contra os filisteus, irmão? Porque os filisteus eram inimigos internos, não eram externos, eram internos. Eram os inimigos internos de dentro da nação. E os piores inimigos, eu abro outro parênteses aqui, correndo para encerrar, mas permita-me lhe dizer o que Deus colocou no meu coração dentro de um tempo aqui oportuno. Os piores inimigos da nossa vida não são os externos, são os internos. Os piores inimigos é aqueles que habitam dentro de nós. São os sentimentos que estão dentro de nós, são os pensamentos que habitam dentro de nós e podem nos levar à ruína. Mas eu faço uma pergunta e eu quero que você me responda para si mesmo: por que Samá lutou contra os inimigos internos? Porque se ele não lutasse, ele morreria. Se ele não guerreasse, ele seria vencido. Então ele disse para si mesmo: ou eu venço eles, ou eles me vencem. E tem gente que chegou aqui essa noite, o que Deus está dizendo para você é: ou você vence eles, ou eles vão te vencer. Mas eu te trouxe aqui para te dar uma palavra de poder e de autoridade. Se levante contra esses pensamentos, se levanta contra esses sentimentos que o inimigo tem tentado plantar dentro de você, e diga: eu vou expulsar você da minha vida, eu vou correr você da minha mente, porque eu não vou ser derrotado por você, mas eu vou vencer você na minha vida. Se Samá não vencesse, ele seria vencido. Então ele diz: eu vou resolver lutar, porque ou eu venço eles, ou eles me vençam. E aí o texto vai encerrar dizendo: e Deus por intermédio de Samá. O grupo pode se preparar para louvar aí já. E Deus por intermédio de Samá. Olha o que diz aqui. Se tu entender isso aqui, irmão, tu vai dar o melhor glória a Deus da noite agora. Prepara, ó. E Deus por intermédio de Samá concedeu um grande livramento. Deixa eu só explicar isso aqui. Deus por intermédio de Samá concedeu um grande livramento. Perceba que Deus só vai aparecer no texto no final da narrativa. No começo Deus não aparece, Deus só aparece no final. Porque Deus espera Samá se decidir lutar, se posicionar para lutar, começar a lutar, para só então ele aparecer no texto. Lembra que eu falei de posicionamento? Tem vitórias que Deus espera o nosso posicionamento. Aí você está dizendo: Deus não está fazendo nada acerca disso. E Deus está dizendo: começa a se mover, que eu começo a reagir em teu favor. Começa a se mover, e eu começo a me mover em teu favor. Eu espero a tua ação para mim reagir. Conforme você age, Deus vai reagir. Conforme você age, Deus vai agir em seu favor. Eu estou profetizando para alguém essa noite: o teu posicionamento de hoje vai te dar vitória amanhã. Tu vai começar a lutar hoje,
hoje, e a tua vitória vai chegar amanhã. Tu vai começar a guerrear contra esses inimigos hoje, e Deus vai colocar eles para correr amanhã. Tu vai se levantar hoje, e Deus vai te dar vitória amanhã. Fique de pé em nome de Jesus, para me encerrar aqui. O grupo vai louvar os irmãos. E Deus, por intermédio de Samá, obteve um grande livramento. O que Deus está dizendo para você é: chega de ficar de braço cruzado diante da situação. Chega de ficar de braço cruzado vendo o inimigo tentar roubar aquilo que Deus deu para você. Chega de ficar de braço cruzado assistindo o inimigo roubar os teus sonhos e projetos. Chega de ficar de braço cruzado vendo o inimigo tentar se andar com a sua vida, com a sua casa, com a sua família, com o que Deus te confiou. É noite de posicionamento, é noite de tomar uma atitude, e conforme você agir, Deus vai reagir por você. Ei, para mim terminar e fazer o convite aqui, preste muita atenção no que eu vou dizer. E com essa palavra eu declaro algo de Deus para a sua vida aqui essa noite. A Bíblia vai dizer que Deus, por intermédio de Samá, operou um grande livramento. E eu quero destacar essa palavra grande aqui, porque eu comecei dizendo que o campo era pequeno, mas eu estou terminando dizendo que Deus operou um grande livramento. Como assim, Joab? Não estou entendendo. Vai entender agora. O campo era pequeno, mas através da atitude de Samá, Deus fez algo grande de algo pequeno. Eu estou dizendo para jovens, para adolescente que tem sonho, que tem projetos de Deus aqui, e quem sabe hoje pareça pequeno, mas através disso que hoje é pequeno, Deus vai fazer coisa grande. Eu estou falando para pais aqui que oram pela sua família, e talvez você olha para o seu campo e diz: é um campo pequeno, mas desse campo pequeno, Deus vai fazer coisa grande. Desse campo pequeno, Deus vai fazer coisas extraordinárias. Deus vai abrir portas grandiosas. Deus vai colocar o teu filho pregando aqui no meu lugar, cantando aqui. Deus vai fazer coisas grandes através daquilo que hoje é pequeno. Se você tomar uma posição essa noite, Deus vai fazer coisa grande na tua vida. Enquanto o grupo estiver louvando, eu quero convidar você que quiser passar aqui à frente, para nós orar por você. Saia do seu lugar e venha aqui ao altar de Deus para nós orar pela sua vida. Eu corri aqui para encerrar essa mensagem que deu, mas eu quero profetizar na tua vida ainda hoje, que Deus vai fazer coisa grande através daquilo que hoje é pequeno. Por causa da tua luta, da tua dedicação, Deus vai fazer coisa grande na tua casa. Deus vai fazer coisa grande através de você. Eu convido você a sair do seu banco, da onde você estiver, e vir aqui ao altar de Deus. Eu quero orar pela sua vida hoje à noite aqui, em nome de Jesus. Pode cantar.